inquérito, para mim, é ruim. Eu sou leigo, não sou policial, não sou advogado, mas eu li as 84 páginas. Eu acho o inquérito fraco. Se eles aguardassem um pouco mais, possivelmente encontrariam coisas ainda mais concretas ali, porque são muitos diálogos. Acho que o inquérito ele tem algumas questões ali que eu acho falhas. Por exemplo, a conversa telefônica, né? Eles estão trocando mensagem, aí um liga para o outro. Aí o inquérito diz que provavelmente conversaram sobre esse assunto. Pô, tem a gravação da conversa. Quando você põe provavelmente, você se expõe para que a defesa diga, olha, o que é provavelmente aqui? Não tem provavelmente. Mas, enfim, eu acho que mesmo sem a FIFA, o meu entendimento de leigo, eu falei isso com vários advogados, e sempre os advogados, não, mas o 243 ele se enquadra. Vamos lá. Fala da ética. É ético travar diálogos em mensagens sobre esse assunto? Não, não é ético. Óbvio que não é ético. Ele não deveria sequer responder ao questionamento do irmão quando pergunta quando vai tomar o cartão, sabendo especialmente qual a intenção desse parente na hora que procura com essa indagação. Então a ética aí foi ferida, acho que isso é muito claro. Aí fala em afetar o resultado do jogo. Forçar um cartão amarelo é afetar o resultado do jogo? Eu posso entender que sim. Quando o jogador tem um cartão amarelo, ele muda o seu comportamento em campo. Ele pode evitar uma falta para não tomar um segundo. Ele pode cometer uma outra falta de amarelo e ser expulso. E aí ele forçou o primeiro e o time fica com um homem a menos. O técnico pode fazer uma substituição com medo de tomar um segundo cartão. Então, forçar um cartão amarelo pode ser uma interferência pequena no jogo, na maioria das vezes, mas pode ser entendido como tal. Se houver interesse em entender como tal, porque é totalmente interpretativo. Aí não existe 2 e 2 são 4. Como muitas coisas no mundo jurídico, digamos assim, tem muita coisa interpretativa. O que são os julgamentos, as discussões, os embates dos advogados? São várias interpretações sobre a lei e sobre um fato ou alguns fatos que estão sendo debatidos, discutidos, julgados. Então, eu acho que o STJD, na verdade, só tem um senão. O STJD manteve aquilo que ele sempre faz, ele sempre nos decepciona, quase sempre. Dificilmente. Isso é verdade. Não, e sempre na reta final. Isso a vida inteira e mais 3 meses, né? Eu vou relembrar o que eu já contei aqui. Vou relembrar o caso de Roberto Rivellino, meu ídolo. 1974. Corinthians campeão do primeiro turno. Garantido na final do Campeonato Paulista. Se ganhasse o segundo turno, não teria decisão. Se perdesse o primeiro turno, o segundo turno teria uma decisão. Quinto jogo do segundo turno. Rivellino dá um pontapé na canela do Bandeirinha no Parque São Jorge, num jogo Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians. É expulso. Qual é a suspensões anteriores por agressão ao juiz? 1 ano, 6 meses. Qual a pena que pega Roberto Rivellino? 5 jogos. Exatamente o número de jogos que faltava para terminar o segundo turno e ele poder jogar as finais contra o Palmeiras. Que foi o que aconteceu. Bom, teve o Mauro vai lembrar também, teve o Eurico falando para o Edmundo ser expulso, exatamente, porque sendo expulso ele jogaria a final. Né? Teve um auditor uma vez que falou para o Wagner Love, eu preferia que suas trancinhas fossem vermelha e preta, e ele estava de trancinha verde. Agora, no caso do Rivellino, como diria Muricy Ramalho, a bola puniu. Porque talvez se ele tivesse ficado suspenso daqueles 2 jogos, ele não tivesse saído do Corinthians como saiu. Já chegamos, hein? Já chegamos na audiência brutal. Fui saudado sobre a audiência brutal terça-feira, no lugar que eu estava aí. O cara falou, audiência brutal. Eu falei, é isso aí, tamo junto. Bom, Juca, ficou ruim, né? No fim das contas, pro STJD, vamos combinar, Eu acho que ficou. Eu acho que ficou muito ruim. Eu acho que tem aí uma carta de euforia. Façam. Jogadores, façam. Avisem seus parentes e tal, e escapem. Esse é o recado que é dado, né? E eu não quero entrar na coisa do Zé Regrinha, de ficar... Até porque também não sou especialista nisso e nem tenho muita paciência para ficar lendo o artigo 213A, o artigo 214, que são sempre os meios pelos quais você escapa, né, das questões maiores, principalmente quando se fala de esporte. E é por isso que eu sou a favor do rito sumário, né, da comissão que julga ali imediatamente depois do evento, como acontece em Copa do Mundo e tal. A gente lembra do caso do Leonardo na Copa dos Estados Unidos, deu a cotovelada, pegou 7 jogos, foi posto para fora da Copa e acabou. E não teve recurso, efeito suspensivo, nada disso.
É aquela velha coisa. O que é ser ético? Ser ético é você agir moralmente, com correção, sem estar obrigado pela lei a agir dessa maneira. É isso que é ser ético. E um código esportivo tem que, antes de mais nada, levar isso em consideração. E, obviamente, o que houve ali é um caso que fere a ética esportiva, né? Agora fica procurando, como disse aqui o Danilo, tanto caberia a suspensão que 3 auditores votaram por ela. E, na primeira instância, assim foi considerado. Então, agora fica essa coisa, procura aqui um pelinho no ovo, a outro, isto. Isso não me... E a defesa, a gente tem que aqui, confiamos nas instituições e papapá. Claro. Os caras fizeram o trabalho deles e conseguiram espalhar a narrativa de que não podia julgar e tal. Só que aí é isso, ontem a gente viu o julgamento, teve o Bulos e a Mariana Barreiras, né, os dois auditores que deram ali discursos que eu achei assim muito bons. O Bulos, inclusive, falando de normalizar o absurdo, a Mariana Barreiras falando sobre o precedente perigosíssimo de normalizar isso, porque o que a gente viu é um jogador avisando, não, mas é que ele não recebeu dinheiro, ok, dá pra gente tentar diferenciar da penalidade máxima da operação, porque não teve contato com a máfia e tal, mas ele favoreceu, ele usou a informação privilegiada para que outras pessoas tivessem privilégio numa aposta na casa de aposta. Ele burlou a regra da casa de aposta, ele burlou a regra do campeonato, burlou a regra da FIFA. E aí o que os caras falaram, não dá para julgar, vamos dar 100 mil. E 100 mil é muito pouco, é uma multa pequena para um jogador que provavelmente ganha mais de 1 milhão, para um clube que fatura mais de 1 bilhão. E sem contar, para mim, o pior de tudo isso é o precedente. É o que eu falei na abertura. Se amanhã ou depois a gente tiver um outro escândalo desse, é um convite para que outros jogadores façam o mesmo. Acho que só devemos fazer justiça também à nossa injustiça esportiva e dizer que não é um caso apenas brasileiro, né? Porque se você pegar como se resolveu o caso do Paquetá, foi para inglês ver, né? Sem trocadilho, né? Porque o cara toma cartão amarelo no meio de campo. Quem se beneficia? O pessoal que é ligado à família dele. Bom, mas não tinha prova suficiente. Aí é tal história. Mas por que a gente, no caso do Paquetá, a gente não, entre aspas, não desconfia? Isso porque a Liga... É o que você fala sempre, né? O STJD já não tem credibilidade nenhuma. E aí... Isso, exatamente, né? Pelo Rivelino, pelos caras do São Paulo, pelo Edmundo, o STJD não tem credibilidade alguma. E acho que talvez o caso mais próximo ao do Bruno Henrique seja justamente ao do Paquetá, que no final das contas... Foi absolvido. Foi absolvido e continua jogando até ser absolvido, né? Sim. Ele não foi suspenso preventivamente, coisíssima nenhuma. Sim. E a gente imaginava que ele fosse condenado. As informações até não, ele pode ser banido. E ele foi, no final das contas, absolvido, né? O que me parece bizarro, e a gente vai começando a entrar nos outros casos, é que justamente na reta final de um campeonato, mais uma vez, um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, o STJD entra em ação deixando muito suspeito, né? Pode ser o julgamento do Alan, do efeito específico do Alan, daqui a pouco vai ter o do Vitor Roque, daqui a pouco... Cara, e a gente... Eu também, como Juca, sou a favor desse tribunal de penas para ter o mínimo de interferência na justiça, da justiça esportiva nos torneios, mas o que a gente vê no Brasil... quase sempre nesse momento da temporada, a intromissão do STJD com critérios bem discutíveis para os casos diversos, né? Porque são todos, percebam como são casos tão diversos que a gente está colocando na mesma pauta, no mesmo dia, na mesma semana no STJD. Pode ser aposta esportiva, segundo cartão amarelo, cotovelada, post homofóbico, tem um monte de coisa, e aí... dependendo do humor da turma, da força de um e de outro, o resultado ou da competência dos advogados, ou incompetência de outros advogados, o resultado é mais para lá ou mais para cá. Historicamente, não surpreende
O pior é que não surpreende. Não surpreende. Apenas escandaliza. Isso. Tipo, Mauro, você já tinha falado, mas é bom ressaltar, tem uma questão de uma acusação que parece ter sido fraca, né? Porque era cheia de buracos ali, que aí os advogados do Flamengo, de maneira muito competente, foram lá, acharam caminhos e acabou que ele foi para outro artigo. E o que eu queria perguntar para você, se essa decisão do STJD de hoje não vai contaminar, para usar uma palavra até ruim, mas o que vai acontecer segunda-feira. Será que esses caras vão punir o Vitor Roque? São casos completamente diferentes, assuntos diferentes, temas diferentes, gravidades diferentes, tudo mais. Mas é difícil imaginar que não... Mas é o mesmo campeonato. Mas é o mesmo campeonato. É difícil imaginar que isso não esteja segunda-feira na cabeça das pessoas. Embora um dos auditores ontem falou assim, resistimos às pressões externas e cumprimos aqui com a lei e tudo mais, né? Vamos lá, tem várias questões aí. Usando essa frase do Danilo, é o mesmo campeonato, também é o mesmo campeonato que tem essas arbitragens que cometem alguns erros absurdos, como aconteceram, né? Aqueles que já debatemos exaustivamente, segunda rodada, clássico no Morumbi, etc. Também é o mesmo campeonato, né? Não podemos levar só para o tribunal esquecer o restante. Essa aproximação, esses elogios do vice-presidente do Flamengo, lá, o Wirman, sobre o tribunal, me lembro também os elogios do Palmeiras, da CBF, quando mexeu no calendário também. Gente, é tudo igual. Aí tem uma guerra de bastidores, tem uma guerra entre os dois clubes também, né? Vamos tomar um certo cuidado para não começar a embarcar no processo de vilanização de um lado só. Porque não tem mocinho nessa história, todo mundo quer levar a melhor. Eu acho que o Flamengo nem deveria ter defendido o jogador. Falo isso desde o primeiro dia que esse debate surgiu. Nem deveria. Para mim, esse é o problema do jogador. O caso do Paquetá, a gente tem que lembrar que eles foram incompetentes ou não havia nada, porque não conseguiram encontrar nada contra ele. Foi por isso que o Paquetá foi inocentado. Eles não conseguiram a prova cabal de que o Paquetá transferisse dinheiro, recibo, nada. Então ficou naqueles indícios que não se concretizaram. Por isso ele foi inocentado. E acho que houve um erro dos ingleses também, que deram uma luz enorme para isso. A imprensa começou a publicar casos antigos, e aí havia, em tese, a possibilidade até de banimento do futebol, e nada aconteceu. Ou seja, foi, acho que, uma lição para eles também. Aí fica a sensação de foi para inglês ver, mas não encontraram nada. Esse é o fato, não encontraram a prova que pudesse condenar o rapaz. Eu estou aqui vendo aqui eu tenho que mandou foi o Rafael Porcari, eu não estava nem lembrando dessa história. Olha como se perde também oportunidades o tribunal, inclusive, de agir de forma educativa. Alguém você lembra do episódio do Ferreirinha, hoje no São Paulo, 2023, no Grêmio, que ele publicou? Estou lendo aqui até a coluna do Andrei Campos na época, tá? Lei em campo, no UOL. O jogador publicou em seu Instagram um bilhete de aposta nesse mesmo jogo, o jogo contra o Caxias, no estadual, tá? 2023, no valor de R$500, no site X, aposta a vitória do seu próprio time. Ou seja, isso mal foi debatido. Aqui nós passamos batido por esse assunto e em todos os programas praticamente, talvez os amigos do Rio Grande do Sul tenham discutido o assunto. O Tonali foi suspenso mais ou menos nessa época, ele jogava no Milan, hoje joga no Newcastle, porque ele apostava na vitória do time dele. Pegou um ano de gancho. O Newcastle contratou o italiano e ele não podia jogar. Porque o jogador de futebol não pode participar, em hipótese alguma, de apostas esportivas. Simples assim. Então, assim, também existem casos e casos. Esse caso é grave. Repito pela enésima vez, para quem chegou agora, falo desde o primeiro dia. Na minha opinião, o Flamengo não tinha que se envolver, o Bruno Henrique tinha que ser punido, no mínimo com os 24, pelo menos com os 24 jogos do artigo 243A, né? Que foi aquele que ele foi enquadrado em primeira instância. E isso mal teve repercussão na imprensa. E também poderia ter sido discutido, porque ele não poderia fazer isso também. Claro que são coisas diferentes, eu estou dizendo que é igual, mas não poderia. Isso foi também canto de página, notinha de canto de página. Agora, né, Mauro? Então, e lembrando, um jogador na Itália, na Europa, foi punido por cometer o mesmo erro, digamos assim. Lembrar que o tio do Paquetá passou pix pro Luiz Henrique, foi reportagem exclusiva nossa do UOL, do Thiago Arantes, do Rodrigo Matos, do Igor Siqueira. Sim. Teve esse ponto também. Sim, não, e veja, né? O Luiz Henrique foi jogar no futebol na Rússia, exatamente. Foi pro exílio. Foi jogar no futebol russo. Foi pro exílio. Mas assim, é fato, gente, eles não conseguiram, você fala com os colegas lá da Inglaterra, eles não conseguiram provar nada contra o Paquetá. Então ficou assim, tem várias evidências, mas não tem a prova cabal. Isso.